O filme é uma tecnologia muito simples. Basicamente, consiste em capturar uma imagem bidimensional e projetá-la em um pedaço de filme bidimensional, e assim você tem uma foto. O vídeo, ou seja, imagens eletrônicas em movimento, tem uma história muito diferente, marcada por mudanças que realmente transformaram o seu funcionamento. Vou encontrar um especialista em equipamentos antigos de vídeo que vai me mostrar algo. Richard, prazer em te conhecer. Prazer em te conhecer, Derek. Pode entrar. Ok. Seja bem-vindo ao mundo do Lab Guy. Lugar legal, muito bacana o que você tem aqui. Obrigado. O problema fundamental do vídeo é pegar essa imagem de luz bidimensional e transformá-la num sinal elétrico unidimensional. Então, como você faz isso? Bem, a solução, na verdade, vem da primeira máquina de fax já criada, que, acredite ou não, foi inventada em 1843 por Alexandre Bain. Agora, ele era um relojoeiro. A sua invenção envolvia um transmissor e um receptor, cada um com um pêndulo, e esses pêndulos eram sincronizados. Então, o que acontecia era que, no transmissor, havia uma folha de metal na qual algo era escrito ou desenhado usando uma tinta não condutora. Então, um dedo no transmissor, um dedo elétrico, deslizava sobre o papel e onde houvesse ferro, ele conduzia. Esse sinal era enviado ao outro lado e aplicado em papel com um produto químico que escurecia ao passar eletricidade. Ele reproduzia fielmente a nota manuscrita que você acabara de fazer. Agora, Alexander Bain só transmitia imagens estáticas, mas algumas pessoas o chamam de verdadeiro pai da televisão porque ele inventou a varredura. Essa ideia de se mover para frente e para trás sobre uma imagem, dividindo-a em linhas. Mas se você realmente quer obter imagens em movimento, bem, você precisa ser capaz de fazer a varredura muito mais rápido. Então, precisamos avançar para 1884 e um estudante universitário alemão de 23 anos, chamado Paul Nipkow. Ele patenteou o que é chamado de disco de Nipkow, que é basicamente um grande disco com uma espiral de furos. Pequenos furos internos fazem a varredura. E se eu girar rápido o suficiente, você pode ver a varredura. Você colocaria uma luz atrás desse disco de Nipkow e assim teria um ponto de luz que varre o seu objeto, digamos, uma pessoa. E então haveria luz refletida dessa pessoa que seria captada por alguns sensores de luz. Isso criaria um sinal elétrico que você poderia transmitir à distância para um receptor. Agora, no receptor, você usa esse sinal elétrico para modular o brilho de uma fonte de luz. E então, na frente disso, você coloca um disco de Nipkow sincronizado. E assim, o resultado é uma recriação da imagem vinda do transmissor. Então eu estava bem no limite da capacidade de criar uma imagem visível. Na verdade, foi transmitido por uns 2 anos na Grã-Bretanha. Nos Estados Unidos e outros países realizaram transmissões experimentais com essa técnica. Esta é provavelmente a primeira imagem de televisão já transmitida. Ela foi exibida por algumas horas por dia durante vários anos. Era utilizada por engenheiros para experimentos e aprimorar a qualidade da transmissão. Isso mostrou que esse não era o jeito certo de fazer. Então, em 1939, a TV mecânica já estava praticamente extinta e foi substituída pela TV totalmente elétrica. Especificamente o tubo de raios catódicos. Então este é um tubo de vidro a vácuo com um canhão de elétrons na parte de trás. O canhão de elétrons disparava um feixe na tela com um revestimento químico que emitia luz ao ser atingido. Isso é chamado de fósforo. E com campos magnéticos, o feixe era varrido na tela de cima a baixo e da esquerda à direita, e você variava o brilho do feixe ajustando a voltagem em um eletrodo de controle, basicamente determinando quantos elétrons seriam enviados naquele feixe em qualquer instante para atingir a tela. Se você envia muitos elétrons, obtém um ponto brilhante, se não, um ponto escuro. Assim, é possível criar uma bela imagem em preto e branco. E se você está se perguntando sobre a TV colorida, bem, houve vários becos sem saída ao longo do caminho até o sistema de pixels vermelho, verde e azul, que se tornou o padrão, como essa TV com uma roda de cores giratória. Eu nomeei o projeto Goldmark I em homenagem ao Dr. Goldmark. A parte da televisão é um tubo de imagem padrão em preto e branco. Ela exibia 24 quadros por segundo, mas cada um exigia 6 varreduras: azul,
verde, vermelho repetido 2 vezes. Funcionou muito bem, mas não era compatível com televisores em preto e branco. E este é um mini trinoscópio, chamado assim por ter 3 tubos de raios catódicos, um para cada cor. As imagens deles eram combinadas com prismas. A desvantagem de um monitor trinoscópio é que para cada polegada que você adiciona na diagonal da tela, o volume do gabinete aumenta, mais ou menos, a potência de 3,5. Eles ficam enormes muito rápido. A solução foi usar fósforos vermelho, verde e azul em cada pixel e 3 canhões de elétrons para ajustar o brilho relativo. Agora, o número de linhas que esses feixes de elétrons fazem na tela é, em teoria, 525 a cada 30 avos de segundo. Mas isso é conseguido varrendo linha sim, linha não, a cada 60 avos de segundo. São necessárias 2 varreduras para criar um quadro, e isso se chama entrelaçamento. E o que você vai perceber assistindo a isso é que na maior parte do tempo você está realmente olhando para uma tela em branco. A ilusão de movimento contínuo ocorre devido à persistência da visão. Ou seja, não deixamos de ver algo imediatamente após a luz parar de entrar em nossos olhos. No início, achei que não seria difícil filmar, pois 1/30 ou 60 de segundo não parece tão rápido. Mas aí, se você pensar bem, 262 linhas e meia sendo desenhadas a cada 60 de segundo, isso dá 15.750 linhas desenhadas por segundo. Isso é rápido. Então, se você quiser ver as linhas sendo desenhadas, precisa filmar a mais de 15.000 quadros por segundo. Na verdade, bem mais rápido para conseguir ver isso claramente. E por isso estou usando a Phantom V 2512. Essa é a fera que está me permitindo produzir essas imagens. Agora, a resolução real dessas TVs acabou sendo em torno de 480 linhas. Então, quando você seleciona 480p no YouTube, é por isso que essa opção existe. E acho que vale a pena destacar que o tube em YouTube é isso aqui, um tubo de raios catódicos. Então, antes dos chips sensíveis à luz, como os que usamos hoje em nossas câmeras, como você realmente criava a imagem para exibir na televisão? Bem, havia muitos tipos de tubos a vácuo. Um dos mais comuns era o tubo Image Orticon, às vezes chamado de EMI, para abreviar. Na verdade, é daí que vem o nome EMIs. Então, o jeito que funcionava era usar a lente da câmera para focar uma imagem na frente do tubo Image Orticon. Era revestido por uma substância fotoelétrica, liberando elétrons conforme a luz incidia. Esses elétrons eram colimados por campos magnéticos e enviados para trás. Essencialmente, uma versão eletrônica da imagem era enviada direto para um alvo, uma placa de vidro muito fina. E claro, onde há mais elétrons, isso cria um ponto mais negativo nesse alvo. Na parte de trás do tubo, um feixe de elétrons era enviado para varrer o alvo à frente. E assim, esses elétrons, à medida que chegavam, quanto mais negativo fosse o ponto no alvo, mais esse feixe seria refletido. E assim, esse feixe refletido era amplificado no tubo e então usado como sinal para basicamente determinar o quão brilhante aquela parte da imagem deveria ser. Então foi assim que as imagens de televisão foram criadas e exibidas por décadas. Mas o mais louco é o seguinte: não havia como gravá-las. Quero dizer, o propósito do vídeo ou das imagens eletrônicas era realmente transmitir algo de um lugar para outro. Televisão literalmente significa ver à distância. Não se trata de gravar para reproduzir depois, como era o caso do filme. O que me surpreendeu foi perceber que as câmeras de vídeo existiam algumas décadas antes da fita de vídeo. Isso mesmo. Essa foi a era das transmissões ao vivo. Isso gerou problemas. Por exemplo, na América do Norte e nos Estados Unidos, muitos programas de TV eram produzidos em Nova York. E havia um cabo coaxial que atravessava todos os Estados Unidos, e esse cabo podia entregar a programação, por exemplo, para Los Angeles, mas era no horário errado, um telejornal ao vivo de Nova York às 6 ou 7 da noite. Não podia simplesmente ser transmitido ao vivo às 3 ou 4 da tarde na costa oeste, simplesmente não fazia sentido. Então era preciso atrasar a transmissão. Então como eles faziam isso? Bem, a resposta era pegar uma câmera de cinema, uma câmera de filmagem,
e apontá-la para a tela de uma televisão e realmente filmar a tela da televisão. Depois, você revelava o filme rapidamente e o trazia de volta 3 horas depois para transmiti-lo ao vivo, para escaneá-lo e transmitir esse filme como se fosse ao vivo. Mas agora, quando eu trago de volta para o estúdio de TV e coloco no telecine, a imagem não fica certa, as linhas não estão se alinhando direito. E além disso, você está tentando juntar 2 conjuntos de linhas e elas não se encaixam. Esse método de trabalho se tornou tão comum para as redes de TV que, em 1954, as redes de televisão que exibiam sua programação com atraso estavam usando mais filme do que todos os estúdios de cinema de Hollywood juntos. Isso é absurdo, caro e é desperdício. Então, era realmente necessário um método diferente. E isso surgiu em 1956, com a invenção do primeiro videogravador realmente funcional. Era do tamanho de uma grande escrivaninha e custava uma fortuna. Ele funcionava com essa fita magnética de 2 polegadas, com pequenas cabeças de vídeo girando a 14.000 RPM. Estamos falando de uma velocidade tão alta quanto a de um motor a jato. Esse era o tipo de tecnologia necessária antes do vídeo se tornar o que conhecemos hoje. Um método de gravar e armazenar imagens, em vez de apenas transmitir imagens de um lugar para outro. Mas já avançamos muito desde então, miniaturizando as fitas para VHS e beta, depois para DV e mini DV, e agora estamos usando armazenamento em estado sólido. E eu sei que passei rapidamente por muita da história aqui, mas agora estamos numa situação em que o vídeo é melhor do que o filme. Você pode ver que em 2012, esse foi o ponto de inflexão em que as pessoas deixaram de usar filme para gravar os filmes de maior bilheteria e passaram a usar o digital. E o que isso fez por pessoas como você e eu foi tornar possível criar imagens realmente boas. E a pergunta que faço é: o que isso causa numa sociedade? O que isso pode causar quando as pessoas podem compartilhar cada parte da própria vida em vídeo